Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu consigo ler sua mente, disse a garota. O juiz não acreditou nela, até que ela revelou seu segredo mais obscuro. A chuva batia contra as janelas grossas do Tribunal do Condado de Cook, em Chicago. Caía em rajadas rítmicas quase violentas, como se o próprio céu quisesse avisar os homens de túnica preta que naquele dia, algo daria errado. O céu era de um cinza escuro, pesado, opressivo. Cada gota batia na janela como um segundo tic-taqueando, ameaçador. Nos alas 7, cocheiro de madeira polida e couro velho saturava o ar. Os bancos desgastados pelos anos. As paredes forradas com caixas registradoras empoeiradas e os murmúrios abafados de advogados cansados teciam a teia de um dia judicial como qualquer outro. O juiz Richard Ellison, 63, começou este dia como qualquer outro ou quase. Sua túnica preta, cuidadosamente colocada sobre os ombros, caía impecavelmente, criando uma silhueta austera. Seus óculos de armação fina deslizavam com precisão pela ponte direita do nariz, como acontecia todas as manhãs. Ele tinha o rosto de alguém que vira muitas vidas se desintegrarem naquela sala e que não fizera justiça o suficiente. Cada ruga em sua testa parecia suportar o peso dos julgamentos proferidos. Ele personificava a autoridade pura, o tipo que não se questiona, o tipo que decide. Mas naquela manhã, sem que ele ainda soubesse, uma presença quebraria a armadura da lei, destruiria a ordem implacável sobre a qual ele construiu sua vida. Um funcionário de tom neutro leu o próximo arquivo. Número do processo 308-16B. Arquivo de colocação. Carter, Lily Rose. Um silêncio profundo se instalou enquanto todos os olhos na sala se voltaram para a entrada. Uma garotinha entrou. Ela parecia minúscula na porta, quase engolida pela imensidão do quarto. Lily Rose Carter, 9 anos, acompanhado de Madeline Turner, uma assistente social na casa dos 40, com o rosto marcado pelo cansaço e os nervos à flor da pele. Seu casaco encharcado deixava pequenas poças para trás, mas era para Lily que todos olhavam. A menina não olhava para as pessoas. Ela os analisou. Seu olhar deslizou sobre eles como uma lâmina sobre uma superfície frágil, examinando, decompondo, revelando o que eles achavam que estavam escondendo. Ela usava um vestido azul pastel, grande demais para ela. As mangas caíam quase até os pulsos, e o tecido desgastado parecia pertencer a outra vida. O cabelo loiro, presos em 2 longas e elegantes tranças, emolduravam um rosto de estranha doçura. Mas o que mais impressionava eram os olhos dele, verdes brilhantes, quase translúcidos. Eles eram desconfortável. Parecia que eles via malema aparências. Que ele sabia já o que você nunca ousou dizer a ninguém. Lily caminhava sem dizer nada, com passos calmos, medidos, quase solenes. Sentou-se no assento designado, costas retas, mãos cruzadas no colo. Nenhuma reclamação, nenhum tremor. Não parecia preocupada nem submissa. Apenas presentes. Completamente e intensamente. Uma presença pesada num corpo leve. O funcionário continuou com uma voz monótona. Lily Rose Carter, nascida em 21 de março de 2016, em Aurora, Illinois. Processo de tutela antecipada aberto em 2020. 5 internações consecutivas. Todas encerradas prematuramente. O juiz Ellison ergueu os olhos brevemente. Folheou as páginas de um arquivo grosso. Todos os relatórios diziam a mesma coisa: instabilidade emocional, isolamento social, falta de apego. E 2 vezes, a mesma anotação marginal. Circulada em vermelho, ela afirma ler mentes. Ele abaixou a mochila lentamente e olhou fixamente para a garota. Mademoiselle Carter, disse ele em tom calmo, mas firme, você pode explicar por que deixou sua última família adotiva? Um leve movimento da cabeça de Lily. Ela virou os olhos para ele. O olhar dele fixou-se no dela. Ele estava fixo, perturbador, profundamente silencioso. O juiz, acostumado a enfrentar os olhares mais duros, sentiu uma leve inquietação subir pela nuca. Eu não fui embora, meritíssimo. Ela disse com uma voz suave, clara e articulada. Foram eles que me expulsaram. Não suportavam que eu visse os segredos deles. Do fundo da sala, ouviu-se um murmúrio nervoso seguido de uma risada abafada. Como se para aliviar a tensão crescente, Ellison bateu o martelo na base, irritado. Silêncio. E você, jovem, que segredos você acha que já viu? O silêncio retornou, ainda mais pesado. Lily piscou. Uma vez. Ela não desviou o olhar. Então, inclinou a cabeça levemente, como alguém ouvindo uma voz interior. E finalmente, com calma, eu posso ler sua mente.
Um silêncio repentino caiu sobre a sala, pesado e quase opressivo, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Todos os olhares estavam fixos na garota, em seus olhos estranhamente sérios, e especialmente no juiz Ellison. Ele franziu a testa profundamente, as rugas em sua testa se aprofundando de surpresa e tensão. Este tribunal é um lugar sério. Sua voz, firme e autoritária, ecoou pela sala. Não estamos aqui para brincar de criança. Lily olhou para ele sem um pingo de medo ou dúvida, sua voz suave, mas determinada, cortando a sala como uma lâmina invisível. Não estou brincando, meritíssimo. Mas o senhor não está pronto para ouvir o que eu sei. O juiz ia interrompê-la para retomar o controle da audiência com sua autoridade habitual. Mas ela levantou a mão imperceptivelmente para silenciá-lo e continuou, ainda calma, quase como se estivesse recitando um poema. Você tinha 14 anos. E o nome do seu irmãozinho era Danny. Ele se afogou no Lago Michigan. Oficialmente foi um acidente. Mas você sabe que não foi. O silêncio na sala tornou-se ainda mais intenso. A declaração atravessou o ar frio como um machado afiado. O martelo que o juiz segurava suspenso no ar tremeu levemente entre seus dedos. Ele não sabia mais como falar. Seu corpo parecia congelado, paralisado pela revelação. Suas mãos, antes seguras e poderosas, começaram a tremer suavemente, incontrolavelmente. Do outro lado, a assistente social Madeline Turner permaneceu imóvel. Ela virou lentamente a cabeça em direção à juíza, com o rosto expressando pânico silencioso. Ela sabia desse segredo há muito tempo, mas nunca imaginou que uma garotinha de 9 anos o revelaria daquela forma, tão direta e com tanta precisão. Mas Lily não demonstrou remorso nem hesitação. Ela continuou com uma voz comedida e contida. Você o empurrou. Não para matá-lo. Você estava com raiva, furioso até. Você gritou. Ele recuou. Ele escorregou. Mas você não fez nada para ajudá-lo. Você ficou ali imóvel. Você observou. As palavras penetraram o silêncio como agulhas de gelo. O rosto do juiz Ellison ficou pálido. Ele se esforçou para articular, com a voz rouca, quase um sussurro. Suficiente. Mas Lily continuou mais gentilmente com aquela voz que nunca tremia, como se estivesse lendo um texto escrito diretamente na alma do juiz. E desde então, cada vez que você condena alguém, você se pune. Você diz a si mesmo que se for duro com os outros, talvez possa pagar o que fez. Que se fizer o culpado sofrer, isso consertará o silêncio daquele dia. Mas não funciona, não é? Ela fez uma pausa, quase com simpatia, e então acrescentou baixinho. Porque Danny volta todas as noites, nos seus sonhos. Ele te observa, parada perto daquele lago. E você acorda antes que ele fale com você. Ele nunca havia dito essas palavras em voz alta. Ele nunca sequer as havia formulado. No pensamento consciente. E no entanto, ela os tinha visto. Tudo estava lá. Exatamente. Agora. Cruel. Ele não tinha nunca falei sobre Danny. Nem para sua esposa, nem para um padre, nem para um terapeuta. Era um nome que ele havia enterrado por 49 anos nas profundezas de sua memória, coberto por camadas de procedimentos, leis, vereditos. Mas nada fora suficiente para silenciar aquela lembrança. Nada, exceto a rígida máscara do dever. Até que uma menina de 9 anos, com as pernas penduradas na beirada de um banco alto demais, o tirou de seu túmulo. Então, incapaz de permanecer exposto diante do público, o juiz Ellison suspendeu a audiência. O tribunal foi adiado. Quero ver a criança e a assistente social, no meu escritório. Agora. A sala mal murmurava. Todos entendiam que algo imenso acabará de acontecer. Algo que a lei não conseguia explicar. A sala, sobriamente decorada com livros encadernados em couro, diplomas emoldurados e uma grande fotografia de sua posse, estava, no entanto, gelada. O juiz Richard Ellison não se parecia mais com o homem que vira antes. Sua toga judicial pendia sobre o encosto da cadeira. Sua camisa branca estava amassada. Ele havia tirado os óculos que girava nervosamente entre os dedos. Ele não olhou para Lily imediatamente. Observou a madeira da mesa como se tentasse afundar nela. Sua voz estava irreconhecível, áspera, entrecortada. Como? Como você sabe disso? Quem te contou? Quem se atreveu a cavar ali? Lily não respondeu imediatamente. Deixou passar alguns segundos de silêncio. Então, com uma voz suave, quase apologética, ninguém. Eu vi. Não sei por que tenho esse domingo. Mas sei quando alguém está mentindo. Sinto o que não dizem. Vejo memórias como flashes. Às vezes borradas, às vezes nítidas. Elas atravessam as pessoas como sombras. E eu as ouço. Sinto-as como se fossem minhas. Ela não estava chorando. Ela não estava sorrindo.
Ela é explicado com uma maturidade estranha, quase assustadora, em um corpo tão pequeno. A assistente social, Madeline Turner, que até então se continha, colocou a mão sobre a boca, seus ombros começaram a tremer. Meu Deus, ela sussurrou com lágrimas subitamente transbordando. É por isso. É por isso que todas as famílias a rejeitaram. Ela afundou numa cadeira. A lembrança de olhares gelados, famílias batendo portas, crianças acolhidas aterrorizadas, tudo de repente fez sentido. Lily olhou para baixo. Eu os assusto. Eles acham que sou um monstro. Eu sinto os segredos deles, e isso os deixa loucos. Todos querem que a gente os ame, mas só se não soubermos de nada. Eu sei demais. E isso os destrói. O juiz Ellison finalmente olhou para ela. E naquele olhar não havia mais raiva nem mesmo defesa. Havia apenas vergonha nua, a velha vergonha de um homem que passará a vida se escondendo atrás de vereditos, silêncios, princípios. Um homem que nunca chorara, nem mesmo no funeral do irmão. Mas agora, sentia sua própria máscara se rompendo. Ele tentou dizer alguma coisa, mas sua voz falhou. Ele desviou o olhar, cerrou o maxilar e se endireitou lentamente. Eu conheço alguém. Sua voz era lenta, comedida, quase trêmula. Uma ex-juíza. Eleanor Vance. Ela administra uma casa particular em Indiana. Não é oficialmente registrada. É um lugar especial. Para crianças especiais. Ela não vai te julgar. Ninguém lá vai. É um lugar seguro. Eu posso te internar. Se você quiser. Seguiu-se um silêncio. Então, pela primeira vez desde o início, Lily sorriu. Uma de verdade. Magra. Tímida, mas sincera. Ela sentiu. Obrigado, meritíssimo. Ela se aproximou, seus pequenos pés descalços em suas sapatilhas ecoando suavemente no chão de parquete. Então ela estendeu a mão e colocou delicadamente os dedos na manga da camisa do juiz. Um toque breve. Quase nada. Mas naquele gesto, ele sentiu um calor estranho. Algo gentil. Perdoador. E Lily murmurou. Dani já te perdoou, sabia? Você é quem precisa se perdoar agora. O juiz Ricardo Ellison nunca mais se tornou o mesmo depois de seu encontro com Lily Rose Carter. O homem que os advogados e os acusados temiam já não tinha a mesma dureza no olhar. No dia seguinte a esta audiência suspensa, ele tomou umas 6 meses sabáticos, algo impensável para ele antes. Mas ele sentia a necessidade vital disso, como uma urgência interior. Não era uma fuga, era um caminho para a verdade que ele havia enterrado dentro de si por 50 anos. Ele voltou para o seu Natal em Illinois, onde tudo começou. Numa manhã chuvosa, sozinho, sem túnica nem escolta, aventurou-se no antigo cemitério de Plainfield. Ele não havia retornado desde o enterro. Ali, entre 2 pedras quase apagadas pelo tempo, estava a de Danny Ellison, seu irmão mais novo, que morreu aos 8 anos de idade. Richard ajoelhou-se. O chão estava molhado e seus joelhos tremiam. Ele sussurrou, desculpe, Danny. Nunca tive coragem. Eu tinha vergonha e tinha medo. Ele permaneceu assim por vários longos minutos na chuva, com a testa encostada na pedra fria, como se uma vida inteira de silêncio estivesse finalmente se desfazendo. Foi um momento íntimo, frágil, mas necessário. Uma lágrima, depois um reparo lento e paciente. De volta à casa, ele tomou outra decisão igualmente difícil. Ele confessou tudo para sua esposa, Martha, com quem ele havia compartilhado 42 anos de casamento. Ele contou a ela a verdade sobre a noite em que Danny caiu no rio, enquanto brincavam perto da represa, apesar da proibição dos pais. Ele relatou o pânico, as mentiras, a história que seus pais e eu havíamos inventado e a culpa que havia cavado um buraco silencioso dentro dele por décadas. Martha não disse nada a princípio. Ela ouviu. Depois chorou. E o tomou nos braços. Você devia ter me contado antes, Richard. Você não deveria carregar isso sozinho. Foi a primeira vez em anos que Richard realmente sentiu vivo. Algumas semanas depois, transformado, lançou um programa de justiça restaurativa dentro do condado. Ele propôs que alguns jovens infratores pudessem se encontrar com as vítimas de suas ações, não para humilhá-las ou quebrá-las, mas para entender, para consertar, para humanizar a justiça. No início, ele foi ridicularizado. Alguns colegas achavam que ele estava enfraquecido, mas outros viam em suas ações uma nova sabedoria, uma perspectiva humana que o sistema judiciário muitas vezes havia esquecido. Quanto a Lily Rose Carter, ela foi transferida para um local único e discreto na orla das florestas de Indiana, perto Bloomington. Este lugar tinha um nome simples: Luz da Lareira, a Luz da Lareira. Fundada por um ex-juiz, Deborah Ainsley, o centro acolheu crianças consideradas diferentes, hipersensíveis e intuitivas, por vezes dotadas de percepções que escapavam às normas.
Lá, os dons não eram anomalias, eram línguas a serem domesticadas. Lily encontrou ali um refúgio, um lugar onde ninguém a rejeitava pelo que ela percebia. Frequentou sessões de arteterapia, meditação e educação emocional. Lá, fez seus primeiros amigos. Pela primeira vez, dormiu sem pesadelos. Às vezes à noite, quando o vento dançava suavemente entre as árvores, ela saía e sentava-se sozinha sob o grande carvalho perto do lago. Ela ergueu os olhos para o céu e num suspiro tranquilo murmurou: "Não quero ver escuridão nas pessoas. Só quero que elas se libertem dela." E os professores, as crianças, às vezes até os visitantes, disseram que sentiram algo mudar dentro deles quando ela falou, como se ela tivesse olhado diretamente para suas almas sem julgar, e tivesse simplesmente acendido uma pequena luz esquecida. Anos mais tarde, Lily se tornou conselheiro terapêutico para crianças traumatizadas. Ela nunca usou seu dom como um espetáculo ou uma arma. Ela o usou como uma bússola para guiar corações feridos. Quanto ao juiz Ellison, ele compareceu à formatura dela. Ele ficou parado no fundo da sala, com os olhos marejados, e quando seus olhares se encontraram, ele soube. Ela havia mudado sua vida, e de alguma forma, ela o salvou. E naquela sala repleta de aplausos, por um breve momento, ele pensou ter visto Danny parado ali sorrindo, como um perdão final, como uma paz finalmente encontrada.